psicóloga, psicólogo, estudante de psicologia, você sabe o que fazer quando está lidando com um cliente suicida? Bom, fica até o final do vídeo que eu vou te dizer 5 procedimentos importantíssimos que você não pode jamais deixar de fazer em qualquer situação, para evitar problemas quando o seu cliente se revelar suicida. Bom, a primeira coisa, a mais importante de todas, em qualquer situação, para qualquer caso, sempre no início da terapia, o psicólogo deve fazer um bom contrato terapêutico. Então, esse é o primeiro item, o contrato terapêutico. No contrato terapêutico, você já deve abordar o que você vai fazer caso esse cliente apresente a ideação suicida, tá? Então, eu costumo dizer sempre que assim, o único fator que vai gerar uma quebra de sigilo é se essa pessoa ameaçar a própria vida ou a vida de alguém. Isso é muito claro no nosso código de ética, inclusive. Então, no contrato, seja ele verbal, seja ele escrito, é mais comum o psicólogo fazer o contrato verbal. A ideação, a questão do atentar contra a própria vida ou a vida de outra pessoa deve ser abordada e ficar muito clara. Cuidado, não deixe de fazer esse apontamento por julgar que essa pessoa jamais vai pensar em autoextermínio, tá, gente? Isso é um julgamento é um julgamento ingênuo da parte do psicólogo. Você é um profissional, então você precisa abordar essa possibilidade, tá? Com jeito, é possível. Lá na frente, se acontecer de o seu cliente apresentar uma ideação suicida, você já disse isso no contrato, então você tem todo o suporte para voltar lá no combinado que vocês fizeram na primeira sessão, ok? Segundo processo importante, reconhecer a ideação suicida, tá? Costumamos dizer que qualquer manifestação de desejo de tirar a própria vida é motivo para uma conversa séria na terapia. Significa que essa pessoa vai chegar ao ato? A gente jamais consegue prever que tipo de ação vai gerar ou não o ato do autoextermínio, tá? Então, cuidado principalmente em pensar da seguinte maneira: ah, ele tá falando que quer acabar com a própria vida, mas ele não tem coragem de fazer isso. Gente, a pessoa que quer acabar com a própria vida, a pessoa que consegue ter esse ato de coragem no momento em que isso vai acontecer, ela não, às vezes ela nem sinal dá e faz, e é aquela surpresa para todo mundo. E se sinais estão aparecendo, o psicólogo jamais pode ignorá-los ou diminuí-los, tá? Então, apareceu na fala a questão da ideação suicida, percebeu isso? Ok, reconheça, entenda que alguma coisa ali está acontecendo, certo? Terceiro processo importante para atuar, que você deve fazer quando você está diante de um cliente com ideação suicida. Estabeleça sempre uma comunicação verdadeira na sua aliança terapêutica. A verdade é necessária. Então, por exemplo, se ele manifesta uma fala que remete à ideação suicida, não deixe isso passar, já coloca para o seu cliente que você está percebendo o que ele está dizendo, cheque com ele, é isso que você quer dizer? Quando você me diz, ai, seria muito melhor se a minha vida acabasse, ai, por que eu não ponho logo um fim nisso? Alguma coisa assim que o paciente te coloque, né, que o seu cliente revele ali durante a relação, durante a sessão terapêutica, você deve usar da relação, do vínculo que você tem para estabelecer a comunicação verdadeira. Você não pode ignorar essa fala tem que vir para a relação. Essa fala você tem que mostrar que reconheceu o que essa pessoa está querendo dizer, tá? E colocar, porque assim, para você acionar uma rede de apoio, você não pode acionar escondido ou sem o cliente saber. Porque se você faz isso, você corre um grande risco de acabar com a aliança terapêutica. Então, para que a aliança terapêutica seja potente, continue existindo, independente do que vai acontecer,
né, é muito importante trazer sempre a comunicação verdadeira. Percebeu o que está acontecendo? Coloca na mesa, tá? Mostra que você está percebendo e checa isso. Não fica com isso para você enquanto terapeuta. Coloque também a responsabilidade do que a pessoa está dizendo nela, porque na hora de tomar uma atitude, a atitude vai ter que ser conversada e decidida entre os dois, tá? Quarto processo importante quando estamos lidando com esse cliente, tá? Lá no contrato, lá nas primeiras sessões, a gente sempre faz uma investigação da rede de apoio dessa pessoa, independentemente do tipo de queixa que chega para você, faz parte do diagnóstico da história dessa pessoa, a gente sempre, com recursos diferentes, checar quem são as pessoas mais próximas, quais são os grupos que essa pessoa frequenta, que tipo de interesse ela tem, que tipo de grupo ela costuma fazer parte, né? Por exemplo, tem um grupo religioso, tem um grupo de estudos de alguma coisa, que tipo de lazer, quais pessoas, quais são os grupos de amigos. Ou seja, lá no início da psicoterapia e, consequentemente, sempre a gente vai falar sobre essas coisas, o psicólogo já consegue perceber quem é rede de apoio real, tá? Não aquele amigo que nunca vai estar ali na hora que essa pessoa precisar, mas quem é rede de apoio real. Quais são os familiares que de fato dá para contar, que têm atitude, que possam ajudar, porque psicólogo, estudante, psicóloga, você não consegue impedir sozinho que essa pessoa cometa algo contra a própria vida. Quem vai conseguir impedir, tentar impedir, trabalhar isso é a rede de apoio. Não se iluda, você sozinho não vai conseguir fazer, tá? Então, quem é que a gente precisa identificar? Quem é a rede de apoio? Use o processo de terapia para identificar essas coisas. E eu tô dizendo assim, o paciente suicida, ele não vem com estrela na testa, ele não vem te dizendo, olha, vou fazer. Por isso que é sempre importante, para N motivos, não só para esse, a gente fazer investigação, trabalhar a relação dessa pessoa com rede de apoio, por várias razões. Porque essa pessoa pode apresentar no futuro, em algum momento, um sofrimento psíquico muito grande e você vai precisar acionar essa rede, tá? Psicólogo, psicóloga, estudante, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de rede de apoio. Tanto a rede profissional como a rede social, tá? A rede de afetos, de relações, tá? E o quinto e último processo importantíssimo para você que está lidando com um cliente suicida é acionar essa rede de apoio. Você já sabe quem é, né? Então, no momento em que essa ideação ela se apresenta de maneira mais concreta, você vai usar da verdade na relação e dizer, olha, estou vendo o que está acontecendo, estou percebendo o que você está dizendo, né? E neste momento entendo que a sua rede precisa ser acionada. Eu preciso acionar alguém que possa conseguir te dar algum apoio fora da terapia, né? E aí é a hora de contar com essas pessoas que de fato vão fazer diferença e vão ajudar no processo de restabelecimento aí do desejo de vida desse cliente que você está atendendo. Então, não se esqueça disso, tudo começa lá no contrato. Um bom contrato bem feito passa pela verdade sempre. A gente jamais pode ignorar, esconder. Nossa, ele disse tal coisa, será que ele quis dizer? Se você ficou com dúvida se a pessoa quis dizer, coloca e pergunta para ela se ela realmente quis dizer aquilo. Lembre-se, você é um profissional. Você não é um amigo, uma amiga. Você é um profissional, uma profissional que está cuidando de uma vida. Nós, psicólogos, fazemos pacto com a vida e não com a morte. Isso tem que ficar muito claro na relação. Então, eu fiz esse vídeo porque percebi um movimento lindo durante o mês de setembro, em prol, né, da luta contra o suicídio, né? Percebi esse movimento, acompanhando muitos psicólogos, colocando coisas aí, né, para ajudar as pessoas que em algum momento se sentem assim, e entendi que talvez fosse muito necessário e importante fazer um vídeo para o profissional, né, que vai acolher essa demanda,
certo? Então, um grande abraço, até a próxima!